Você já acreditou que controlava o seu destino? Eu acreditava, até o dia em que a pessoa que eu mais amava transformou a nossa felicidade em uma máscara para um segredo devastador. Meu nome é Kelvin. Por 18 anos, desisti do meu sonho de ser pai apenas para me agarrar ao que eu pensava ser um lar perfeito. Uma linda esposa, uma vida de conforto. Mas sabe de uma coisa? Naquela noite fatídica, o próprio milagre que eu pensava que os céus me concederam se tornou o buraco negro que engoliu o meu mundo inteiro. Uma mensagem. Uma foto. Tudo despedaçado. A verdade brutal exposta, a mulher em quem eu confiava de todo o coração me traiu, dentro da própria família. Por trás de palavras doces e momentos ternos, escondiam-se cálculos frios e mentiras cuidadosamente elaboradas. Não perdi apenas minha esposa, perdi minha fé no certo e no errado. O que você escolheria? O perdão ou a recuperação da sua dignidade? A jornada que temos pela frente é de sacrifício, luta e renascimento, nascido da dor mais profunda. Esta história não é só minha, poderia ser a de qualquer pessoa que ousasse apostar tudo no amor. Antes de começarmos, conte-nos nos comentários de qual cidade você está assistindo. Agora, aproveite o vídeo. Sabe, as pessoas falam sobre felicidade como se fosse algo que você pode trancar. Como se o emprego certo, a casa certa e o parceiro certo fossem protegê-lo de qualquer tempestade que a vida possa lançar. Talvez eu tenha acreditado nisso um dia. Talvez eu estivesse desesperado para acreditar. Meu nome é Kelvin. Tenho 40 anos, sou contador-chefe de uma empresa de tecnologia movimentada na cidade e, por quase 2 décadas, me deixei acreditar que tinha acertado na loteria emocional. Mas o que todos viam? O casamento perfeito, a esposa encantadora de uma família rica e tradicional, os jantares elegantes, as risadas e quando pela nossa casa de plano aberto, era apenas uma fotografia, congelada e cortada, escondendo tudo o que estava fora do enquadramento. As pessoas admiravam Mary e talvez me invejassem por conquistá-la. Ela era a mulher que todos notavam no instante em que entrava em uma sala, confiante, magnética, cheia de histórias espirituosas, com o riso transbordando como champanhe. Até sua irmã, Lisa, revirava os olhos com toda a atenção que Mary atraía sem nem tentar. Eu era quieta, talvez eu tenha me tornado mais quieta a cada ano, me encolhendo para que Mary pudesse brilhar. Mas por dentro, havia sacrifícios que eu fazia que ninguém mais via. Veja bem, desde o início, Mary foi inflexível, nada de filhos, nunca. Ela me encarava, inabalável, simplesmente não é para mim, Kelvin. Você consegue viver com isso? Forcei tanto meu sonho de paternidade que esqueci como era desejá-lo. Eu dizia a mim mesmo, Mary basta, nossa vida basta. Talvez, para ser sincero, amar Mary às vezes fosse como segurar uma fogueira, lindo, mas sempre com o risco de me queimar se eu chegasse perto demais. No entanto, havia rachaduras em nossa felicidade cuidadosamente encenada, mesmo quando eu não queria vê-las. Sua mãe, a matriarca com o sorriso de aço, às vezes deixava escapar um comentário ríspido sobre dever à mesa de jantar, olhando de um para o outro. Seu pai, distante, sempre em ligações de negócios, mas uma presença constante, parecia aprovar nossa união principalmente pelo que ela dizia sobre o legado familiar. Lisa, sua irmã, afetuosa, mas um pouco reservada. Estava lidando com seu próprio casamento com John, o tipo de cunhado que parecia quase ansioso demais para se misturar, sempre oferecendo uma bebida, uma piada, uma história. Mas continuei sendo um marido dedicado, escondendo cada pontada de arrependimento, recusando-me a me perguntar se Mary poderia amar alguma coisa, ou alguém, o suficiente para fazer os riscos da paternidade valerem a pena. Às vezes, à noite, eu me pegava deitado, completamente acordado, olhando para o teto, ouvindo a respiração suave de Mary ao meu lado e me questionando se minha lealdade era amor ou apenas medo de recomeçar. Eu não contava a ninguém, nem mesmo ao meu melhor amigo, Derek, engraçado, direto e ferozmente leal. Ele e a esposa às vezes nos provocavam sobre nossa vida jet set, sem filhos, sem nunca desconfiar das noites que eu passava invejando o caos da casa barulhenta deles. As rachaduras se aprofundavam a cada ano. A inquietação de Mary, seus novos hobbies extravagantes, os fins de semana visitando a família ou ficando fora até tarde sob o pretexto de fazer networking ou apoiar Lisa. Eu queria acreditar nas explicações dela. Eu precisava. Mas algo estava mudando, uma distância se aproximando, uma tristeza silenciosa que eu não conseguia nomear. E então, quando eu pensava que finalmente tinha-me acomodado com meus sacrifícios, o milagre pelo qual eu havia enterrado minhas esperanças caiu do céu. Mary em pé na nossa cozinha, chorando e tremendo, anunciando que estava grávida. Naquele momento, todos os sonhos reprimidos vieram à tona, alívio, alegria, confusão. A abracei, mal conseguindo respirar. Por um breve segundo, acreditei que a vida estava me devolvendo o coração.
Mas quando algo parece bom demais para ser verdade, geralmente é, naquela noite, enquanto eu estava sentado sozinho depois que Mary adormeceu, senti uma inquietação familiar se instalando em meu peito. Seria isso felicidade ou apenas mais uma mentira frágil esperando para se estilhaçar? A primeira tempestade ainda não havia passado, mas o ar já estava cheio de tensão. À medida que avançamos nesta história, surgem perguntas. Até que ponto o amor pode sobreviver quando a verdade vem à tona? Uma família consegue suportar a traição ou desmorona sob segredos pesados demais para carregar? Fique conosco enquanto tudo começa a se desfazer, porque, às vezes, o que você não vê na foto de família é o que mais vai te assombrar. Dizem que alguns milagres vêm disfarçados de desastres, mas naquele momento, eu não tinha como saber. A gravidez de Mary era meu desejo impossível realizado após anos de silêncio e sacrifícios não declarados. Meu coração batia forte de esperança. Limpei o quarto de hóspedes para colocar um berçário, folhei listas de nomes de bebês até altas horas da noite, mandei mensagens de texto para Derek em disparada: vou ser pai. Sua resposta foi uma sequência de emojis alegres e promessas de charutos. Mas desde o começo, algo não se encaixava. Mary parecia mudada por algo além do enjoo matinal. Onde eu esperava antecipação, ela parecia distante, seus sorrisos mais tênues, os olhos nublados por algo inalcançável. As conversas que eu ansiava, sobre ultrassonografias, nomes, planos para o futuro, sumiram, substituídas por desvios cuidadosos, um muro de vagas garantias. Toda vez que eu tentava me aproximar, ela conseguia escapar, uma frase após a outra silenciando minhas perguntas: temos bastante tempo, não vamos nos apressar, ou o segundo trimestre é mais seguro, contaremos a todos então. Pequenas coisas se tornaram pequenos sinais de alerta. Os velhos hábitos de Mary ao telefone se transformaram da noite para o dia, sempre mandando mensagens no banheiro, saindo de fininho para atender ligações misteriosas, agarrando o celular até dormindo. Eu observava ignorar as ligações de Lisa para se informar com um riso seco, minha cunhada, antes uma confidente, agora de alguma forma apagada da nossa rotina. Minhas próprias tentativas de falar com Lisa ou com a mãe delas não foram atendidas, como se uma sombra parasse sobre a família. Os fins de semana também mudaram. Mary começou a sair nas tardes de sexta-feira para visitar a propriedade dos pais, alegando que precisava ajudar com os investimentos da família, às vezes ficando mais tempo a cada semana. Ela voltava com histórias sobre jantares de negócios, mas eu notava as bolsas novas de grife no corredor, o SUV de luxo brilhando lá fora, indetectável em nossas contas. Ela ignorava minhas perguntas: papai está apenas sendo generoso, preocupado com o bebê. Mas o pai de Mary, sempre reservado, raramente fazia gestos sentimentais. Derek também começou a notar, lançando-me um olhar preocupado quando eu inventava desculpas para as ausências de Mary em jantares ou ia sozinha comemorar o aniversário do filho deles. Até minha mãe, normalmente tão diplomática, perguntou gentilmente: tem certeza de que está tudo bem? Eu ignorei tudo, dizendo a mim mesma que Mary só precisava de espaço. Eu queria ser o marido que me apoiava. Eu me fechei, por amor. Mas, por trás da fachada cuidadosa, uma ansiedade intensa me dominava. Eu estava perdendo a mulher que amava, e não conseguia nem começar a entender o porquê. Algumas noites, eu me sentava na sala escura, olhando para a entrada vazia da garagem e esperando a chave dela na fechadura, dividido entre a desconfiança e a culpa. Estaria eu sendo paranoico? Ou o chão estava realmente se movendo sob meus pés? Então, o impensável. Uma tarde, Mary chegou em casa horas atrasada, com o cabelo desgrenhado e os olhos febris. Ela mal me encarou antes de se trancar no banheiro. Ouvi soluços abafados, depois silêncio. Na tela inicial do celular dela, vi uma imagem, uma mão desconhecida, entrelaçada à dela. Meu pulso pulsava forte nos ouvidos. Eu queria acreditar que não era nada. Eu precisava acreditar. Virei-me para Derek, revelando minhas preocupações em uma confissão que me embrulhou o estômago: e se esse bebê nem for meu? Seu rosto se fechou em preocupação. Kelvin, você precisa descobrir a verdade. A partir daquele momento, cada pequeno desconforto, cada pergunta evitada, cada viagem secreta, começou a se somar a algo assustador. Minha vida não estava apenas escapando, ela estava sendo tirada de mim no escuro. Lá fora, o mundo continuava, vizinhos cortando grama, crianças brincando, mas dentro de casa, a tensão aumentava e crepitava. Até meus amigos e colegas de trabalho começaram a notar a exaustão nos meus olhos, a voz rouca. Eu estava mudando, forçada a acordar pelo medo, ansiando por honestidade, mas aterrorizada com o que isso poderia custar. Abaixo da superfície, a pressão aumentava. Eu podia sentir, algo iria quebrar, e a única dúvida que restava era quando. Dizem que a verdade o libertará, mas nunca falam sobre a maneira como ela inicialmente destrói sua alma. Era um sábado ensolarado quando meu telefone tocou. A voz de Derek, geralmente cheia de piadas, estava tensa, trêmula.
Kelvin, eu preciso te enviar uma coisa. Verifique suas mensagens. Segundos depois, o mundo que eu conhecia se dissolveu. Lá, na minha tela, estavam fotos, Mary, minha esposa, envolta nos braços de outro homem, seus gestos íntimos, seu sorriso familiar, mas não dirigido a mim. Não havia como confundir com quem ela estava. John. O marido de Liza. Meu cunhado, o homem em quem eu confiava em inúmeras reuniões familiares, aquele que sempre dava conselhos e bebidas um pouco demais. As palavras do Derek ecoavam nos meus ouvidos. Eu não teria acreditado se não tivesse visto, cara. Achei que você deveria saber. O quarto ficou turvo. De repente, os incontáveis fins de semana em que ela havia desaparecido, as noites mal dormidas, as mentiras, tudo se encaixou como um relógio cruel. Naquele instante, cada lembrança se reescreveu em algo venenoso. Eu cambaleei, a dor e a raiva lutando por ar dentro de mim. Mas minha mente, sempre tão organizada, tão treinada para encontrar padrões, entrou em modo de sobrevivência. Se Mary conseguiu orquestrar isso, o que mais ela teria escondido? E se o bebê que ela carregava, a única esperança à qual eu me apeguei, e se aquele não fosse o meu milagre? Comecei a investigar, desesperada pela clareza cruel dos fatos. O celular dela, deixado desprotegido no banheiro, revelava mensagens cuidadosamente apagadas, exceto algumas que ela havia perdido. Mal posso esperar pelo nosso fim de semana. Amo você. Pagamentos de hotéis com nomes comerciais ambíguos, coincidindo com as datas de suas supostas viagens em família. Encontrei recibos de joias que nunca havia usar perto de mim. Quanto mais eu encontrava, menos reconhecia a mulher cujo riso um dia encheu minha casa. Naquela noite, o confronto fervilhava a portas fechadas. Sentei-me em frente a Mary, com as mãos cerradas sobre a mesa entre nós. Ela deve ter sentido a tempestade se formando, porque sua máscara caiu um pouco, nervosa, defensiva, evitando meu olhar. Eu sei, eu disse, e as palavras ficaram presas na minha garganta. Sobre você e John. O silêncio se estendeu, cortante e gélido. Seu primeiro instinto foi de negação, seus olhos brilhando de mágoa e indignação, acusações de ciúme. Depois de tudo o que construímos, é isso que você pensa de mim? Lágrimas, desculpas, ela mentiu, insistiu que Derek estava enganado, que as fotos mentiam. Mas continuei insistindo. Apresentei minhas provas cruas, mensagens de texto, recibos, prazos incontestáveis. A cada prova, suas táticas mudavam, ela chorava, depois se enfurecia, depois esfriava. E daí se éramos próximos? Não é o que você pensa, John e eu estamos perdidos. As palavras pairavam, venenosas e vazias. E então fiz a pergunta que eu temia há semanas: o bebê é mesmo meu? Você vai provar. Sua compostura se despedaçou. Ela recuou, com a voz ríspida, como ousa, não confiar em mim depois de todos esses anos. Essa é a nossa filha. Mas sua recusa me disse tudo. A dor era monstruosa, uma dor fria e revirar o estômago que eu nunca tinha sentido. Eu queria gritar, jogar uma cadeira, implorar pela antiga Mary de volta, a mulher que eu pensava conhecer. Mas, enquanto a observava, a compreensão me atingiu, ela nunca existiu. Fiquei com o eco de 18 anos perdidos e um futuro destruído. Mas a traição nunca acontece isoladamente. Naquele momento, minha dor não era só por nós, era pela família. Por Liza, que merecia a verdade. Por John, que riu e brindou nossos aniversários enquanto destruía meu casamento no escuro. Por Derek, cuja amizade me ajudou a não afundar. Então tomei uma decisão. Não deixaria que isso se tornasse mais uma ruína particular, soterrada pela vergonha. Enfrentaria meus demónios, por mais cruel que fosse a verdade. Liguei para Liza. Pedi que me encontrasse. No momento em que viu as fotos, seu rosto se contraiu, a descrença se transformando em devastação diante dos meus olhos. Não. Não, ela não faria isso. Sua dor era crua, alta, aberta para todos verem. Seu confronto com John foi como um trovão e gelo. Seus gritos ecoando pelo corredor, acusações cortando a noite. Mary, trêmula e acuada, só conseguia gaguejar desculpas que soavam ensaiadas e vazias. Os dias seguintes foram nebulosos, lágrimas, discussões, pais arrastados para a briga. Jantares em família, antes tão refinados, tornaram-se zonas de guerra. Lados foram definidos. Lealdades sangraram. Sob a luz forte da exposição, cada segredo não tinha mais onde se esconder. Mas mesmo nas profundezas daquela escuridão, uma nova força começou a cintilar dentro de mim. Eu não era apenas a vítima, eu podia ser o homem que encarava a verdade, que exigia honestidade, que se recusava a se afogar em silêncio.
E enquanto as ondas de choque despedaçavam a família, a verdadeira batalha estava apenas começando, a luta por dignidade, por respostas, pelo direito de escolher o que vem a seguir. Porque depois da traição, a cura não vem. Ela é arrancada, centímetro por centímetro, dos destroços. Os dias após a verdade vir à tona foram como vagar por uma casa depois de um furacão, paredes familiares ainda de pé, mas nada em seu devido lugar, nada inteiro. Lisa, arrasada pela traição da irmã e pelas mentiras do marido, oscilava entre a dor e uma raiva que eu nunca tinha visto antes. Ela invadiu a casa dos pais, exigindo respostas, gritando com John na frente da família atordoada. Sua voz, agora uma arma, rachou de descrença. Há quanto tempo? Alguma coisa disso já foi real. Os pais observavam, impotentes, o nome da família, com o qual tanto se importavam, de repente perder o sentido diante daquela ruína horrível. Mary permaneceu pequena e silenciosa na grande sala de estar, murcha sob a fúria de Lisa e as lágrimas silenciosas da mãe. As consequências se espalharam. A mãe de Mary, sempre tão serena, desabou, sua máscara escorregou diante de todos pela primeira vez. Como você pôde fazer isso com o seu próprio sangue? Sussurrou ela. Seu pai, rígido, indiferente, agora caminhava pelos corredores com o olhar assombrado. Até John, o homem no centro da tempestade, tentou culpar erros, fraqueza, mas Lisa dispensou todas as desculpas. Ligou para o advogado, esvaziou as contas conjuntas e foi embora com os filhos, que choravam por respostas que nenhum dos pais conseguia dar. Meus próprios pais reagiram com um silêncio atordoado que logo se transformou em apoio frio. Nós criamos você com valores, disse meu pai, mas mesmo os melhores não conseguem prever tudo o que está por vir. Amigos e colegas, pessoas que antes invejavam minha vida perfeita, de repente passaram a ter cuidado com as palavras, cada conversa parecia tensa, pesada com o peso do que ouviam por aí. Para mim, a vida se arrastou. Meu corpo se moveu, mas por dentro eu estava me afogando. Dias consumidos por reuniões jurídicas, noites assombradas por lembranças recorrentes do sorriso de Mary, dos gritos angustiados de Liza, de um futuro roubado antes mesmo de começar. Revivi cada momento com Mary, dissecando velhas conversas, em busca dos primeiros sinais de decepção. O passado se tornou uma cena de crime, cada lembrança circulada em vermelho. O isolamento era mais intenso do que qualquer raiva. Eu evitava reuniões em grupo, deixava as ligações do Derek caírem na caixa postal. Não porque o culpasse, mas porque ainda não suportava a sua compaixão. Mesmo no trabalho, os números ficavam borrados na tela, o foco se dissolvia numa névoa de traição e dúvida. Às vezes, no meio de uma teleconferência, eu ficava sem fôlego, como se a própria tristeza estivesse me estrangulando. Mas a dor tem um jeito estranho de forjar novas forças. Com o passar das semanas, comecei a fazer terapia, primeiro por desespero, depois por esperança. Ali, naquele consultório silencioso, me deixei desvendar. A terapeuta ouviu, sem julgar, e, pela primeira vez, percebi que sobreviver não era o mesmo que viver de verdade novamente. Lisa encontrou seu próprio caminho para a cura. Ela se dedicou ao trabalho de advocacy, canalizando sua dor para apoiar outras pessoas que foram surpreendidas pela traição. As irmãs que antes compartilhavam segredos e memórias de infância agora viviam a quilômetros, e vidas de distância, com seus laços rompidos, seus silêncios e quando muito mais alto do que qualquer briga. E Mary? As notícias chegavam em fragmentos, ela lutava como mãe solteira, perdeu o acesso constante à família, recebia olhares frios e sussurros ásperos em todas as reuniões familiares. John se mudou para outro estado, fugindo de processos e responsabilidades. O bebê que ela carregava como garantia de amor e segurança agora representava seu isolamento mais profundo. Às vezes, em noites agitadas, eu me perguntava se ela se arrependia de alguma coisa, ou apenas de ter sido pega. Ainda assim, nas ruínas, pequenas sementes de esperança começaram a brotar. Derek, sempre o amigo leal, estava ao meu lado, recusando-se a me deixar dissolver em amargura. Você é mais do que aquilo que ela fez com você, ele insistia. Quando redescobri o riso, ele foi frágil no início, depois, lentamente, vive novamente. As consequências deixaram cicatrizes em todos, mas também eliminaram toda a falsidade. Há uma estranha liberdade em não ter mais nada a defender, você se redefine do zero. E, à medida que as batalhas judiciais terminavam e novas rotinas substituíam velhas feridas, me vi, lenta e timidamente, acreditando no amanhã mais uma vez. Porque depois da devastação vem a pergunta, o que você fará com os pedaços que sobraram em suas mãos? E assim, enquanto a poeira baixa e a dor começa a se transformar, um novo capítulo aguarda, uma chance de reconstruir a confiança, o propósito e talvez, só talvez, abrir o coração novamente. Há um silêncio, uma espécie de dormência oca, que se instala após a tempestade final.
Por muito tempo, tudo o que eu conhecia era a sobrevivência, acordar, trabalhar, comer em movimentos mecânicos, assombrada por ecos de traição e pela pergunta: será que eu poderia confiar novamente? Mas, lenta e dolorosamente, a luz começou a retornar. Não de uma vez só. Ela entrava pelas menores frestas, uma risada inesperada de uma das piadas ruins de Derek, um nascer do sol vislumbrado em uma corrida matinal solitária, uma carta da minha mãe, gentil e destemida, me lembrando que eu ainda era seu filho, inteiro e amado, não importava o quanto tivesse sido quebrado. A terapia se tornou meu santuário, um espaço protegido onde a dor podia ser expressa e a vergonha, desvendada. No início, minhas palavras eram entrecortadas, trêmulas. Mas, a cada sessão, eu me aprofundava, explorando não apenas as feridas que Mary causou, mas também os sacrifícios que eu havia feito tão silenciosamente por tanto tempo. Confrontei verdades sobre mim mesma, os medos que eu havia escondido atrás da devoção, os sonhos que eu havia sufocado para manter nossa vida unida a qualquer custo. Gradualmente, a autoculpa se transformou em autocompaixão. Aprendi a perdoar o homem que eu tinha sido. Aquele que confundia resistência com amor, silêncio com força. Cura, descobri, não é esquecer o que aconteceu, mas reivindicar o direito de escrever o resto da sua história. Lisa e eu, estranhas aliadas em nossa devastação compartilhada, mantivemos um vínculo forjado no fogo. Às vezes trocávamos e-mails, nos conectávamos, compartilhávamos vitórias e contratempos em nossas novas e fragmentadas vidas. Ela também estava se reconstruindo, se dedicando à advocacia, guiando outras pessoas para fora da escuridão que ela antes considerava inescapável. Sua dor se tornou seu poder, uma lição que aos poucos passei a entender. Com o passar dos meses, encontrei um novo ritmo para retribuir. Comecei a ser voluntário em um programa de mentoria para jovens, oferecendo orientação a adolescentes perdidos no sistema de acolhimento. Eles me chamavam de treinador capa, e cada vez que um deles sorria ou ousava compartilhar seus sonhos, eu sentia uma pontada se fechando dentro do meu peito. Em suas perguntas e esperanças, vislumbrei o pai que um dia desejei ser. Talvez eu ainda pudesse ser, só que de um jeito que a vida não havia planejado. Amizades, antes desgastadas pelo meu afastamento, começaram a se refazer. Derek nunca desistia, mesmo quando eu o afastava. Ele encarava cada contratempo com um otimismo teimoso, me arrastando para jantares, comemorações e até encontros duplos quando eu estava pronta. Com seu incentivo, me permiti conhecer alguém nova, Lauren, gentil, mas direta, uma mulher que acreditava que a confiança, uma vez quebrada, poderia um dia ser gentilmente reconstruída. Levamos as coisas devagar, ambos cautelosos com nossos corações feridos. Mas, juntos, aprendemos a beleza da honestidade aberta. De fazer promessas apenas se pretendêssemos cumpri-las, de fazer perguntas sem medo das respostas. Pela primeira vez, o amor não era um sacrifício, era uma companhia silenciosa e escolhida. Quanto a Mary, as notícias que chegavam entre amigos em comum nunca eram animadoras. Ela enfrentava dificuldades, financeiras e emocionais, separada da segurança que antes considerava garantida. Suas escolhas a deixaram isolada, confinada aos destroços que ela ajudou a construir. Às vezes, eu me perguntava se ela se arrependia mais da traição ou simplesmente de ter perdido sua máscara de perfeição. Eu sentia compaixão, mas não responsabilidade, minha bondade não seria mais um salva-vidas para aqueles que quebrassem minha confiança. Minha vida, reconstruída pedaço por pedaço, tornou-se mais simples, mais sólida. Aprendi que a verdadeira força não está no que você consegue suportar, mas em como você escolhe recomeçar. O medo, a perda, até mesmo a traição. Tudo se tornou parte da história, mas não do final. Redescobri a esperança, não no que me foi tirado, mas em tudo o que eu ainda podia construir. Então aqui estou eu, mais velha, transformada, mas não derrotada. Estou vivendo para mim mesma, valorizando novas conexões e não me trocando mais pela ilusão de pertencimento. O renascimento mais verdadeiro, percebi, não é o apagamento de cicatrizes, mas a sabedoria e a ternura que se adquire ao viver no fogo. O verdadeiro milagre, talvez, não seja o fim da dor, mas sim o fato de eu ter aprendido a confiar que o sol poderia nascer novamente. E enquanto minha história continua, carrego esta verdade: às vezes, perder tudo é como você encontra o que é real. Às vezes, é no silêncio depois de cada tempestade que as respostas mais verdadeiras esperam. Olho para trás agora e vejo todos os momentos em que me agarrei tão firmemente à crença de que só o amor poderia nos salvar. Os sacrifícios que fiz. Deixando minha voz sumir pela luz de Mary, enterrando o sonho da paternidade, permitindo que o silêncio entre nós crescesse, essas escolhas, eu acreditava, eram atos de lealdade. Mas, cultivado sobre uma base de segredos, mesmo o amor mais profundo pode se tornar uma prisão. O que aprendi, na terapia, em conversas noturnas com Derek, observando Lisa se reerguer de seu próprio coração partido,
é que a dor pode ser uma professora brutal, mas implacável. É fácil dizer que você nunca deixará alguém te destruir, mas muito mais difícil aceitar quando essa linha já foi cruzada. Por muito tempo, me culpei por não enxergar a verdade nos olhos de Mary, por deixar a gentileza se tornar fraqueza, por me apegar a uma fantasia enquanto a mulher real silenciosamente se esvaía. Se você está ouvindo e conhece essa dor, não está sozinho. É humano desejar tanto que a história tenha um final feliz a ponto de ignorar como ela está sendo escrita. No entanto, descobri que a cura não se trata de vingança, nem mesmo de respostas. Ela se encontra na retomada do poder de escolha, como seguir em frente, como se perdoar, como recomeçar com passos firmes e honestos. Está na disposição de confiar aos poucos, de reconstruir com cuidado, mesmo que suas mãos estejam tremendo. Ver Lisa construir uma nova vida para si mesma, feroz, compassiva, ajudando outras pessoas a superarem a tristeza, me ensinou que a dor pode ser transformada em propósito. Ver Derek se recusar a me deixar afundar, mesmo quando tentei afastá-lo, me lembrou que a verdadeira amizade sobrevive às verdades mais horríveis. E estar diante daquelas crianças no centro juvenil, com os olhos brilhando de esperança e sede de conexão, me devolveu o que eu pensava ter perdido para sempre, um propósito e um lugar para oferecer todo o amor que eu vinha guardando para uma família. A paciência gentil de Laura me ajudou a ver que confiança não significa esquecer o passado. Significa arriscar o futuro, juntos. Talvez esta seja a lição mais importante. O pior dia da sua vida pode ser o começo de algo melhor do que você jamais imaginou. Sobreviver significa mais do que simplesmente superar a dor, é usá-la para se tornar algo novo, mais forte, mais corajoso, mais lúcido. Se você já passou pelo seu próprio fogo, saiba disso, um coração marcado pela traição ainda pode pulsar de esperança. Às vezes, é preciso perder tudo para perceber pelo que realmente vale a pena lutar. Às vezes, o perdão começa com você mesmo. Às vezes, um novo capítulo só é escrito quando você se desapega do antigo, página por página dolorosa. Então pergunte a si mesmo, qual história você escolherá escrever em seguida? Se esta jornada ressoou com você, ou se você está em uma encruzilhada, deixe um comentário e compartilhe sua cidade abaixo. Nunca se sabe quem pode precisar ouvir sua história hoje. Obrigada por ouvir. E, acima de tudo, confie que o sol realmente nasce novamente. Muito obrigada por dedicar seu tempo para assistir a este vídeo até o fim. Seu apoio e companhia significam muito para mim e são a força motriz por trás de tornar este canal melhor e crescer a cada dia. Se você achou o conteúdo útil ou se a história tocou seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para não perder nenhum dos próximos vídeos. Além disso, eu realmente agradeço seus comentários e feedback honestos abaixo, eles nos ajudam a construir uma comunidade significativa e conectada juntos. Mais uma vez, muito obrigado a todos e espero compartilhar mais histórias com vocês em breve.